Hoje falar um pouco sobre a relação entre monogamia, carência e os apegos, né. Eh, eu enxergo uma relação muito próxima entre os 3. Não sei quanto que as pessoas vão concordar ou quanto que isso vai fazer sentido para a maioria de vocês, mas vamos dar uma refletida a respeito desse assunto e ver quanto que é lógico, não vejo como uma consequência direta da monogamia em si, mas, de várias coisas que a gente às vezes parte como pressuposto dentro da monogamia. Eu sou Lincoln Watmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Bom, muitas pessoas, assim como eu, né, que nasceram já há algum tempo, né, eu já tenho 40 anos, eh, pra gente que foi criado antigamente, a gente não pensava muito em outras opções, né? Hoje em dia é mais comum, talvez, relacionamentos abertos, relacionamentos não monogâmicos, tem uma diversidade muito maior e que é relativamente aceito dentro da sociedade, né? E acho que muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre isso, né? Porque era normal, você sempre viu o pai casado com a mãe, né? Os casais sendo formados e os relacionamentos que não eram dentro desse padrão eram mal vistos ou mal falados, né? E o que que acontece? Do meu ponto de vista, assim, lógico, cada um vai fazer uma escolha, não tem nada de errado nem ser monogâmico, nem ser não monogâmico, ou ter vários parceiros. Eu acho que cada um tem uma escolha e acho que a vida pessoal de cada um é exatamente isso, é muito pessoal. Não é um problema você escolher alguma coisa. Se todos estão de acordo, né, se todos que estão participando sabem, né, qual que é a sua escolha e aceitam isso, então tá tudo certo. O problema é você fazer as coisas às escondidas, né, enganar as pessoas para manter o jeito que você quer e não dar permissão do outro fazer o que ele quer também, ou não ser justo, né, nesse sentido de tentar fazer as coisas às claras, né. Mas algumas coisas dentro da monogamia, eu acho que são um pouco complicadas, né. Por exemplo, para muita gente, se eu estiver num relacionamento monogâmico, né, com alguma mulher, e de repente eu saio, eu tô abraçado com outra, com alguma amiga, né, ou tô segurando a mão dela, ou dependendo da forma que eu tô brincando, as pessoas às vezes já podem olhar e falar achar que é um sinal de que eu tô traindo a pessoa com a qual eu estou. E isso eu acho que é um pouco problemático, porque o que que acontece, né? Você acaba não podendo trocar carinho com pessoas que são do sexo que você gosta e que não sejam alguém com quem você tem um relacionamento. Então, algumas pessoas nem sabem ter amizade com pessoas do sexo que ela gosta, né, de namorar. Por quê? Porque para ela, quando você começa a brincar muito, começa a ter um pouco mais de proximidade, carinho, intimidade, isso significa que vai rolar alguma coisa, e se não rolar já acha estranho, né? Então acaba não sabendo trocar carinho, trocar amorosidade, né? Sem ser de uma maneira sexualizada. Então o mundo acaba sendo um mundo mais carente, né? E você também acaba tendo uma questão assim de ter um preciosismo, né, com relação à palavra amor, né? Não pode falar que ama qualquer pessoa, também é uma questão que eu acho um pouco engraçada, né? Não é que é ruim, é uma coisa que é relativamente normal, eu acho, para muita gente, né? Não querer usar a palavra amor com uma frequência muito alta, porque parece que vai perdendo valor, né? Ah, se você fala que ama todo mundo, você não. O que que isso significa, né? O que que esse amor representa? Mas até isso, você às vezes se permite amar menos, né?
Você se permite falar menos que ama as pessoas. E muitas vezes você ama, pode não ser de maneira sexual, né, de querer sair e dormir com a pessoa, né, ter relações com a pessoa, mas às vezes você ama, ama como amigo, ama como irmão, né? Então, assim, ter esse preciosismo tão grande com o amor, né? Eu também acho que tem um pouco de relação com a questão da monogamia, né? Ou de como algumas pessoas enxergam monogamia. E aí você acaba tendo um mundo que troca menos carinho, que troca menos essa intimidade, né? Porque acha que isso só pode ser feito com quem? Com a pessoa que você vai sair. E isso se torna muito mais exclusivo, só que é uma coisa assim que você também precisa, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos trocar, interagir com as pessoas. Só que se tornam interações muito mais distantes, muito mais separadas, né? Então, eu acredito que isso vai deixando o mundo um pouco mais carente, né? Porque você sente que está com uma distância das pessoas, que você não pode se aproximar mais, porque senão pode parecer que você está dando em cima da pessoa, ou que você está querendo alguma coisa, né? Então, essa carência, por mim, está relacionada dessa maneira, né? A monogamia. Não é a monogamia em si, eu acho que ter um só parceiro eu acho justo, mas em alguns casais eles se fundem tanto que um não pode fazer nada sem o outro, né? Se o cara for sair com os amigos, a mulher já fica enciumada, já fica chateada. Porque, se ele sai com os amigos, vai sobrar menos tempo para mim. E quando você acredita que todo o amor que você precisa, todas as necessidades nesse sentido, você tem que ser suprido por uma pessoa só, aí você vai criando, né, essa possessividade, né, esse apego àquela pessoa. Por quê? Se não for com ela, mas eu não posso correr no meu amigo para receber carinho, eu não posso receber carinho de outros homens, porque senão vou ficar mal falada. Então você acaba tendo que se prender àquela pessoa, né? Você acaba se tornando quase dependente em alguns casos, né? Dependendo de quanto que a pessoa acredita, né, nesse tipo de pensamento, ela não vai querer que o cara faça nada separado dela, né? Ou que a mulher não vai fazer nada separado dele. Por quê? Porque realmente você fala, pô, qualquer coisa que o outro tá fazendo né, que tá dando carinho, tá dando amor ou tempo e atenção para os outros, vai ter menos para mim. Então, cria-se um mecanismo que vai gerar um pouco mais esse apego, né, essa conexão de quase como uma fusão, né, dos dois. E na verdade, assim, ele baseia numa ideia que é um pouco ilusória, né? De que a partir do momento que você está num relacionamento monogâmico, aquela pessoa não vai mais sentir nada por outra pessoa, que a pessoa não vai te trair, que não vai acontecer um monte de coisa. E aí você vai criando muitas expectativas que às vezes não foi nem algo que foi combinado, que foi conversado entre vocês como um casal, e que você parte do princípio de que aquela pessoa te deve isso a partir do momento que vocês estão num relacionamento. Então é importante assim, é, seja qualquer tipo de relacionamento que você tenha, ter um certo acordo, ter conversas, né, francas entre as duas pessoas, que isso que vai criando um pouco mais essa relação de intimidade, né, essa conexão entre o casal ou trisal ou seja lá quantas pessoas estiverem nessa relação, né? Mas essa honestidade, você poder falar sobre os assuntos sem achar que isso vai fazer com que a pessoa se separe, se afaste, que você vai perder a pessoa, né? E se perder também é uma questão de você entender que de repente ela não fazia tanto sentido para fazer parte de uma relação com você, né? Se ela não quer a mesma coisa, se ela não entende
como que você é, não entende o que que você quer fazer da sua vida, não aceita isso, né? Às vezes é procurar uma pessoa que tenha mais a ver com essas ideias, que goste das mesmas coisas que você, ou que aceite pelo menos que você seja dessa maneira, né? Então, era basicamente isso, né, a minha reflexão. Era mais realmente para ter relacionamentos mais maduros, né? Você construir relacionamentos em que você pensa, decide mais essas coisas, se o que que é mais interessante, né? Um relacionamento aberto, um monogâmico, não monogâmico, né? E ter a maturidade de falar isso para a pessoa abertamente. Não de você se sentir rejeitada, magoada, porque a pessoa escolhe uma coisa diferente do que você, ou que a pessoa quer coisas diferentes da sua. É simplesmente entender que são decisões. Se a pessoa quer uma coisa que é diferente do que você quer, e você não aceita isso, procure alguém que queira o mesmo. Não fica insistindo, não fica brigando, não fica criticando a pessoa por ela ter feito uma escolha diferente. Tenta entender, se achar que vale a pena, apesar da diferença, tentar mais um pouco, né? Ver se não muda. Eu acho que pode tentar, mas não crie expectativa de que a pessoa tem que mudar para satisfazer o que você quer. Bom, essa era a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem um like. Eu vou ficando por aqui. Boa reflexão a todos e até mais.